meus amores, bom dia. Nós estamos aqui para mais uma aula, né? E hoje nós vamos tratar da literatura indígena, certo? Então, nós vamos dar início falando um pouquinho sobre o que é literatura, bom? Nós vamos ter aqui no nosso conceito, né? Nós vamos ter o nosso sumário conceito do que é a literatura indígena e em seguida nós vamos ter o poema e a poesia, onde todo mundo faz uma pequena confusão sobre esses dois, né? Sobre o poema e sobre a poesia. E antes de nós lermos, né, e conhecer um pouco a literatura indígena, nós vamos só recapitular essa palavra literatura, né, que vocês já devem ter escutado no decorrer das aulas de artes, né, do 6º e 7º ano. Então, a literatura em si, ela faz parte do meio artístico, certo? Literatura significa a arte de se expressar, a arte de escrever. E dentro da nossa área de conhecimento, dentro da literatura, nós vamos ter a literatura portuguesa, nós vamos ter a literatura inglesa, nós vamos ter a literatura espanhola, nós vamos ter vários tipos de literatura. E a literatura aqui no Brasil, ela veio de Portugal, aonde, né, vários autores, escritores, pintores tinham base na literatura portuguesa, lá de Portugal. E aqui no nosso conteúdo, nós vamos ter agora a literatura indígena, a literatura do nosso povo, né? Do donos da terra, né, brasileira. Então, nós vamos ver o quê? Que a literatura indígena é marcada pela tradição de uma narrativa com fortes traços da oralidade, ampliada por sistemas de representação por meio do grafismo, ou seja, nós vamos observar, né, dentro do que eu falei, que a literatura é a arte de escrever, são as emoções. Nós sabemos que o povo indígena, ele tem essa cultura. O grafismo é a forma de representar uma escrita, as palavras. E se nós pegarmos agora o nosso livro, nós vamos observar que o grafismo, lá dentro do texto, está mostrando a pintura que o índio faz no seu corpo. Ou seja, a nossa literatura, a literatura indígena, ela parte mais de traços fortes da oralidade, que vai ampliando, vai demonstrando através da pintura que o índio faz no corpo, certo? Aí nós vamos ter também a parte do grafismo, certo? Como eu já tinha dito, o grafismo é a parte, certo, de representar e escrever as palavras. Como o índio naquele tempo, né, no período de colonização, ele não sabia escrever, mas ele sabia expressar o que estava sentindo. Cada pintura no seu corpo, ele estava expressando um sentimento, certo? Então, o grafismo para nós é a forma de representar ou escrever as palavras. Os grafismos indígenas são narrativas de histórias e informações com uma linguagem e leitura própria,
portanto, devem ser valorizados na sua especificidade. Ou seja, nós devemos respeitar a literatura indígena, porque é a expressão de um povo indígena, é a história do povo indígena, traz a informação, traz uma linguagem. É tanto que quando vocês pegarem alguns poemas lá na nossa apostila, vocês vão poder observar algumas palavras que nós não conhecemos, mas que têm um significado na língua portuguesa. Várias palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia vêm da literatura indígena, vêm da história indígena, vêm do conhecimento indígena, certo? E nós vamos falar um pouco sobre o poema. Lembro muito bem, né, que vocês começam a trabalhar o poema desde lá do quinto ano, se eu não me engano, quando é apresentado, até mesmo antes, né, que é apresentado a vocês em estrofes, em versos. E o poema, né, nós vamos ver que ele tem toda uma estrutura, ele é organizado. Todo o texto na nossa parte de literatura, na parte de língua portuguesa, ele tem a sua estrutura, ele tem o seu objetivo. Se você lembrar, você agora nesse exato momento que eu vou falar, você vai ver que a aula da semana passada eu fiz a diferença de um texto informativo para um texto literário. Então, nós vamos ter poemas que ele é literário. Por que ele vai ser literário e não informativo? Professora, será que isso não pode ocorrer? Pode. A partir do momento que o poema ele não transmite emoção, não transmite o sentimento do eu lírico, certo? Ele passa a pertencer a outro mundo, mas ele vai ter que ter a estrutura do poema. Qual seria a estrutura do poema? Versos e estrofes, certo? Então, o poema, nós vamos ver que os poemas são também poesias. Será que toda poesia é poema? Não sei não, Ana Clara. Tu me fez essa pergunta e eu estou aqui tentando responder. Será que toda poesia é poema? Então nós vamos ver agora, Ana Clara, se toda poesia vai ser um poema. Então vamos ver o que é que diz aqui. Os poemas são também poesias, mas usam palavras como matéria-prima. Trata-se de obras em versos, composições poéticas ou ainda refere-se à arte de retratar no papel. Ou seja, será que toda poesia é um poema? Dentro da colocação que eu fiz, quando eu tenho um texto organizado em um poema, na estrutura de versos e estrofes, será que ele vai conter uma poesia? Sim. Por quê? Porque qual é a matéria do poema em si? Qual seria a matéria? A poesia. Está organizado? Tá. Agora você vai observar se vai conter os sentimentos. Se você pegar um jornal, você vai ver que na área de publicidade vai ter vendas de imóveis em forma de poema. Ali existe uma poesia? Não. Existe uma publicidade em que
certo? Foi usada a estrutura de poema, certo? O poema em si é formado por uma poesia. A poesia é a matéria-prima. Agora, será que esta obra em versos e suas composições poéticas, que vocês devem lembrar que as composições poéticas são as rimas, né, que eu tenho vários tipos de rimas. Eu tenho uma rima rica, eu tenho uma rima pobre, não é? E tenho uma rica mista, certo? Essas rimas, né, no caso, a pobre é quando é feita uma rima de uma única classe gramatical. Vamos supor, um substantivo, rima só com substantivos, rima só com adjetivos, rima só com advérbios. Então, dentro da composição poética, aí chama-se de rimas pobres. Quando tem rimas ricas, é quando há rimas em diferentes classes gramaticais, certo? Um verbo e um sujeito, um verbo e um substantivo, um adjetivo e um substantivo, tá bom? E nós vamos ter também, ainda faz referência à arte de retratar no papel. A poesia em si não só está nas palavras, também ela pode ocorrer, né, dentro de um desenho, que pode ocorrer dentro de uma pintura de um quadro, pode ocorrer, porque a partir do momento que se fala, que se pinta, também existe um sentimento de quem fez aquela obra, certo? Então, nós vamos ter também aqui a estrutura, né? Essa estrutura de versos e estrofes. Os poemas existem por si mesmos, certo? Então, nós vamos ver que os poemas, ele veio para fazer com que nós ficássemos mais ligados à nossa cultura, certo? Então, da mesma forma que foram organizados os poemas da literatura brasileira, né, como nós já conhecemos, também a literatura indígena passa por esse mesmo processo, certo? Porque nós sabemos que já houve modificações nessas estruturas, né? O índio, ele já sabe ler, a maioria já sabe escrever, então ele já vai contando as suas histórias, né? E ali já vai criando poemas. Então o poema existe por si só, porque a partir do momento que eu conto um relato, eu tenho várias formas de transmitir. Ou eu transmito na forma de poema, ou eu transmito na forma em textos organizados por parágrafos, né? E nós vamos ter aqui a palavra poesia. Nós vamos ver o que significa a palavra poesia. Vem do grego poesis, poesia, no sentido etimológico. O que será esse sentido etimológico? O que significa essa etimologia dentro da poesia, né? Significa uma produção artística ou ainda criar e fazer. Ou seja, é uma poesia, eu vou criar, é uma produção artística. É o sentimento que vai conter ou não dentro do poema. Ou ainda eu vou criar e fazer. Então, está aí o sentido da palavra etimológico. Essa, portanto, está presente não apenas em poemas, mas também em objetos, paisagens e outras formas de expressão. Lembra que eu falei lá no finalzinho do poema que a poesia, ela vem para embelezar, né, o poema ou qualquer arte,
né, artística, né, ou qualquer informação artística, porque, olha só, ela não existe apenas nos poemas, mas também em objetos. Pode ser um quadro, pode ser um desenho, certo? A paisagem, né, nós temos muito pintores que faz referência à paisagem brasileira ou qualquer outra paisagem. E outras formas de expressão. Lembra que eu dei um exemplo também, que quando você pega um jornal que vai na parte publicitária e lá você encontra um anúncio feito em cima do poema. Vai ter poesia? Lógico, porque ele vai fazer toda a descrição, certo? Então, a poesia vem do grego, certo? Tem um sentido etimológico, é o fazer, é a produção artística em criar e fazer, certo? E nós vamos ter também, ela vai sempre estar presente nos poemas, jamais em textos que sejam organizados por parágrafos. A poesia está sempre voltada para o poema. E aqui nós vamos ter, certo? A atividade, a apostila, na página 51 a 53, certo? E meu muito obrigada e até a próxima aula e um feliz São João para vocês, ok?